assinale o que for correto. 01. Há exatamente 520 maneiras de escolhermos 3 números pares distintos pertencentes ao conjunto 1, 2, 3 até o 31. Sinceramente, aqui ele não deixou claro se a ordem que eu escolho importa ou não. Não sei qual é a utilidade desses, o que ele vai fazer com esses 3 números pares distintos que ele vai escolher, né? Ele falou maneiras de escolhermos. Para mim ficou em aberto, mas não importa, vou mostrar aqui que não importa. Se você assumir que a ordem não importa, que a ordem importa ou não importa, não vai dar 520. Então vai ser falso de qualquer jeito. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que a ordem que eu pego esses 3 números importam. Então eu vou modelar que nem eu faço com o que eu fiz na questão anterior, com algarismos de uma senha, né? Eu vou ter aqui os pares, e quando eu faço aqui, ó, que não pode repetir, no fundo eu estou fazendo um arranjo. Lembrando que eu não tive que nem falar sobre arranjo, combinação e permutação na questão anterior, porque foi tudo basicamente com o princípio fundamental da contagem. Aqui tem tantas possibilidades, e aqui tantas, e aqui tantas, né? Então, arranjo se usa quando importam a ordem e a natureza, ou seja, quais elementos dos elementos escolhidos para formarem os subgrupos. Como assim importa, professor? Quando eu troco a ordem, vira uma coisa diferente, então não importa. Se eu troco a ordem, dá na mesma, então não importa. Se eu tiro alguém, coloco alguém de fora, muda alguma coisa, então a natureza importa. Se eu tiro alguém, coloco o outro e não muda nada, ou na verdade o que acontece é, eu não tenho como tirar alguém e colocar de volta, estou usando todo mundo, então aí a natureza não é relevante, não importa. A equação do arranjo simples, sem repetição, de n elementos k a k, são grupos de tamanho n, que eu vou agrupar em tamanho k, é n sobre n menos k, n fatorial sobre n menos k fatorial. Tá? Então, quando eu faço essa ideia aqui de princípio fundamental da contagem, que aqui pode tantas possibilidades, e aqui tantas, vou preenchendo cada vez um a menos, no fundo eu estou fazendo um arranjo, sem repetição, um arranjo simples. Tá? Você acaba fazendo um arranjo aqui. Então, primeiro problema aqui é pensar quantos números pares eu tenho aqui de 1 a 31. Minha dica? Pega um conjunto menor. Pega de 1 a 10 primeiro, só para testar. Você vai ver que de 1 a 10 eu tenho 5 pares e 5 ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, de 1 até um valor redondinho, basta eu dividir a quantidade por 2, porque vai ter o número de pares e o número de ímpares, iguais quantidades. Aqui não está redondinho, está no 31, mas pensa até o 30. Até o 30 vão ter 15 pares, 15 ímpares. Como é 31, vai ter mais um ímpar, vai ter um 16º ímpar. Mas o que importa aqui são os pares. Então eu tenho 15 pares. Então, se eu pensar que a ordem importa, aqui eu tenho 15 possibilidades, porque ele falou que tem que ser distintos, né? Os pares escolhidos. Tem 15 pares para escolher aqui. Aí agora tem um a menos, porque eu não posso ser o que eu já escolhi aqui. E aqui tem um a menos. Por que isso aqui está contando a troca de ordem também? Por que isso aí é um arranjo, professor? Perceba. Se eu pegar aqui o par 2, aí aqui pode ser qualquer um menos o 2. Vamos pegar o 4. E aqui qualquer um menos o 2 e o 4. Vamos pegar o 6. Agora vamos pegar outro exemplo. Vamos começar com 4. Aí aqui pode ser qualquer um menos o 4, pode ser o 2. Aqui pode ser qualquer um menos 2 e o 4, pode ser o 6. Ontem era 246, agora é 426. O que trocou? Só a ordem. E eles estão os dois satisfazendo isso aqui, ó, de não repetir o que vem antes. Então, aqui você conta a inversão de ordem e a natureza também. Tá? E essa quantidade aqui, dá pause e treina a continha, você aí, eu vou olhar minha colinha, deu 2.730. Ou seja, se a ordem que eu escolho esses valores faz diferença, porque eu não sei qual é o objetivo, aqui não deixou claro, porque foi maneiras de escolhermos. Falou para quê, com que, então dá para deduzir se a ordem importa ou não. Não daria 520. Agora, se a ordem importa, dá 2.730. Falei 20, né? Tô doido. Agora, se a ordem não importa, aí cai num caso de combinação. Eu vou lembrar dos 3 conceitos. Combinação
se usa quando não importa a ordem em que os elementos são escolhidos para formarem os subgrupos. Quando a ordem não importa, você troca a ordem, não muda nada. E nem aqui, ó, são 3 números pares. Pode ser que só importa que eu escolhi o 2, o 4 e o 14. Eu escolhi o 14, 2 e 4, é a mesma coisa. Não ficou claro, tá? Mas daí cairia numa combinação simples. O simples não é porque é fácil, é porque não tem repetição. O nome simples para análise combinatória. E a equação é fatorial de n dividido pelo fatorial de k vezes o fatorial de n menos k. Então, aplicando aqui, seria a combinação de 15 números pares, né? Como eu falei, são 15 aqui, em grupos de 3. Isso vai dar o fatorial de 15, dividido pelo fatorial de 3, vezes o fatorial de 15 menos 3, que é 12. Qual que é a dica aqui para simplificar a conta? Você não vai fazer 15 fatorial, pelo amor de Deus. Você desenvolve o 15 fatorial e para no maior que tiver embaixo, que é o 12. Então vai ficar 15. Fatorial é sempre multiplicar pelo seu antecessor. Se você vai até o 1, depois do 1 não precisa mais pôr exclamação. Você pode parar antes, mas daí você é obrigado, obrigada a colocar exclamação depois que você parou. Vou parar no 12, ó. Vezes 13, vezes 12. Vou parar aqui para cortar com 12, exclamação de baixo. O 3 eu vou até o fim, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Que eu não vou cortar com ninguém o fatorial direto. Então, corto 12 fatorial com 12 fatorial. O 3 com 15 vai sobrar 5. O 2 com 14 vai sobrar 7. E aí eu vou ter 5 vezes 7 vezes 13. Faz a continha da pausa no vídeo e faz. Dá 35 vezes 13, que vai dar, se eu não errei conta, 455. Então, se um deu a mais, o outro caso deu a menos. Eu particularmente acho que ele queria que você pensasse nesse caso, em que a ordem que eu pego não importa, mas não ficou claro, eu fiz os dois para não restar dúvidas aí para vocês. Então a 01 está incorreta de qualquer maneira que eu a interprete. 02. Com as letras B, C, D, F, G, podemos formar exatamente 140 senhas de 5 letras distintas. Observe que as letras são exatamente 5, em quantidade de 5, ó. Então é um caso em que eu não consigo trocar a natureza, eu não posso tirar uma letra e colocar uma que não está lá, porque eu só tenho essas 5 para poder usar. Então, quando eu não tenho como tirar alguém e colocar de fora, só importa a ordem. Não importa a natureza, que é quando eu posso trocar um elemento. Porque aqui não é possível, não é que quando eu troco não muda nada. É que não é possível trocar. Isso cai em permutação. Permutação se usa quando não importa a natureza. Melhor, acho que fica mais claro colocar assim. Quando se usa, quando importa somente a ordem dos elementos escolhidos para formarem os subgrupos. Né? Que nem o caso clássico, né? Anagramas, que é pegar as letras de uma palavra e embaralhar. Você não pode pegar uma letra de fora. E aí aqui também, como é sem repetição, né? Letras distintas. Então é permutação simples. Permutação simples, que é PN, isso aqui não tem o K a K, porque eu não vou fazer subgrupos, eu sempre pego todos. E é exatamente o fatorial de N. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu quero letras com 5 letras, B, C, D, F, G. Quantas senhas eu consigo formar de 5 letras distintas? Tem que ser essas 5. Então, o que eu vou fazer é a permutação de 5. E observe que essa permutação de 5 é importante, porque eu vou usar no item mais difícil, que é o 16. Então, guarda essa permutação de 5. Ó. Permutação de 5 é 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui você acaba decorando porque cai muito. Mas fazendo aqui com você, 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Tá? Então, são 120 senhas possíveis. Mas o que eu quero que você perceba é que do 5 fatorial em diante, você, você vai ter sempre um valor aqui do fatorial que termina com 0. Por quê? Quando eu pego o 120 e faço 6 fatorial, é pegar o 120 e multiplicar por 6. Se eu multiplico uma coisa aqui por 6, qual é o último algarismo aqui? É o 0.
Então, vai pensando nisso que eu vou usar daqui a pouco no item 16. 5 fatorial dá 120, não 140, portanto, a 02 está incorreta. 04. Com os números 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, podemos formar pelo menos, ó, cuidado com esse pelo menos, não é exatamente que nem falou aqui, é pelo menos, então é isso ou mais, 60 múltiplos de 5 com 4 algarismos distintos. Então tem que ser múltiplo de 5. Então aqui tem um pouquinho de teoria dos números, né? Quando que um número é múltiplo de 5? Um número é múltiplo de 5 ou divisível por 5 quando seu algarismo das unidades, vou colocar aqui entre parênteses, quando termina, é 5 ou 0. Né? Quando ele termina em 5 ou 0, o número é múltiplo de 5. Só que observe que aqui não tem o 0. Entre as opções de algarismo que eu posso usar para formar os números, só tem 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Então, traduzindo o que ele pediu, ele quer saber quantos múltiplos, quantos números formado de 4 algarismos formado com aqueles 7 que ele deu aqui, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, eu consigo formar que terminem em 5. Porque todos que terminem em 5 são os múltiplos de 5. Nenhum além desses vão ser. E todos eles vão ser os que terminem em 5. E não tem o terminar em 0, porque não tem a opção 0. Termina em 0 também é múltiplo de 5, mas não tem essa opção aqui. Porque os números que eu posso usar são esses, nessa questão. Então, o que eu vou fazer? São 4 algarismos distintos. 1, 2. Vai aparecer umas questões que eu fiz, vai aparecer os itens da questão 1. Eu vou forçar os 5 aqui, ó, fixar os 5 aqui, para garantir que é múltiplo de 5. Então, aqui só tem uma possibilidade. Agora, aqui pode ser qualquer um, tirando os 5 que eu já usei, porque tem que ser algarismos distintos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem 6, porque eu já gastei os 5 aqui. Como tem que ser distinto, aqui 5, porque eu já gastei os 5 aqui. Né? Gastei os 5 e mais 1, então sobraram 5. E aqui 4, porque eu já gastei os 5 e esse e esse. Então, aqui é 4. Então, você faz a conta com eles de baixo, são as possibilidades. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Tá? Múltiplos de 5. E aí? Correto ou incorreto? Sim, é correto, porque como podemos formar pelo menos 60, sim. Se eu consigo formar 120, eu consigo formar 60. Então, pelo menos 60. Consigo formar pelo menos 60? Consigo. Ele está afirmando que eu consigo formar 60 ou algo a mais. Caiu no algo a mais, está dentro da tornar verdadeiro. 60 ou algo a mais. Lembra, quando é ou, se uma das afirmações forem verdadeiras, 60 não é, mas ou algo a mais, é algo a mais. Então a afirmação inteira é verdadeira, se pensar em lógica matemática. Tá? Mas lógica de língua portuguesa também faz sentido. Então a 04 está correta, porque ele falou pelo menos, e não exatamente. Exatamente seria incorreta, porque é 120. Mas pelo menos é isso ou mais. E é mais. Então está correto. 08. A equação n mais 3 fatorial sobre n mais 1 fatorial é igual a 42. Não tem solução, será? Vamos tentar achar a solução. N mais 3 fatorial dividido por n mais 1 igual a 42. Vamos lá? O que eu faço? Mesma técnica que eu usei aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Desenvolve de cima até ficar com o... Desenvolve o maior até bater com o fatorial do menor. O maior aqui está em cima. Então, eu vou desenvolver ele, ó, ficar em... Como que desenvolve quando não tem número? É só fazer o seu antecessor, tirar 1. Se esse aqui é o n mais 3, tirando 1, o próximo é o n mais 2. Tirando 1 de novo, o próximo é o n mais 1. E aí eu paro aqui, fatorial, porque eu não sei se chegou no 1 ou não. Então, aqui é n mais 1 fatorial igual a 42. Tá? Aí eu vou cortar aqui, aqui. Vou fazer aqui a distributivo, chuveirinho, ó. Eu vou ter n ao quadrado mais 2n mais 3n mais 6 igual a 42. Ajeitando aqui fica n ao quadrado mais 2n mais 3n é mais 5n. 6 menos 42, vai ficar 42 tirar 6 que dá 36, vai ficar negativo. Menos 36 igual a 0. Resta saber se essa equação de segundo grau tem solução
ou não, e se as soluções são válidas para fatorial. Observe que não existe fatorial de número negativo. Fatorial só vai do 0 para cima. O fatorial de 0 é definido como 1. Fatorial de 1 é 1. E aí só vai para não tem fatorial de, só tem fatorial de número inteiro e de número não negativo, do 0 para cima. Então vamos ver aqui as respostas que eu encontro. Aqui você pode fazer seu amigo Bhaskara, mas eu tenho que ensinar vocês a ganhar agilidade, eu vou fazer por soma em produto. Eu sempre recomendo você testar soma em produto quando o azinho, que é o que multiplica a variável ao quadrado, é 1. Por quê? Porque a soma, assim, não, das raízes de 1 equação de segundo grau é menos b sobre a, enquanto o produto é c sobre a. Quando é 1 aqui, que é o azinho, fica que a soma é menos b e o produto é c. Ou seja, a soma é menos 5 e o produto é menos 36, que é o c. Ó, o czinho está aqui, sempre pega com o sinal, e o bzinho está aqui. Bzinho, czinho, azinho. Qual é a dica para tentar resolver e ver se dá certo? Pensa no produto. Que dá 36, que eu penso 12 vezes 3, mas nunca que 12 menos 3 ou 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, o próximo produto que eu penso que dá 36, a tabuada, é o 9 vezes 4, que dá 36. Então, aqui eu coloco aqui o 4 e o 9. Mas como que tem que dar menos 36 a multiplicação, um deles tem que ser negativo, para ficar mais com menos, menos. Qual que eu escolho para ser negativo? Aí eu uso para, olha a soma. Se a soma é menos 5, é porque o maior deles é o negativo, que é o maior em módulo, que é o 9. Então é 4 e menos 9, pode ver, ó, multiplicando dá menos 36, somando dá menos 5. Só que a alternativa menos 9 não é bem-vinda aqui. Não, esqueci o termo agora. Não serve, isso é mais informal. Por quê? Isso aqui é o que eu estou achando é valores para n. E o n está dentro de um fatorial. Menos 9 fatorial vai acabar gerando aqui, ó, menos 9, vai dar um menos 6 fatorial aqui, vai dar um menos 8 fatorial aqui, que não existe. Então não pode. O n tem que ser obrigatoriamente, então, 4. Então, sim, tem solução. Uma única solução, mas tem. N igual a 4. Ele falou que não tem solução, então a afirmação dele está incorreta. E a 16. O algarismo das unidades das ações, aqui parece que é a mais elaborada, mais legal de você sacar. Você vai ver sacar, você vai falar, nossa, que massa. O algarismo das unidades da soma 12 fatorial, mais 14 fatorial, mais 16 fatorial, mais 18 fatorial, mais 20 fatorial, que é uma soma absurdamente alta, porque fatorial é um número que cresce muito rápido, então não é para você fazer a soma inteira. Você vai ficar dias fazendo a soma inteira, sei lá, horas fazendo a soma inteira, eu nem faço ideia de quanto tempo você vai ficar. É igual ao algarismo das unidades da soma. Então ele falou que o algarismo das unidades, lembra que é aquele último algarismo, mais à direita, dessa soma é igual ao algarismo das unidades da soma 12 mais 14 mais 16 mais 18 mais 20, sem os fatoriais. Você já pensa logo que isso é falso e marca incorreta e foge, né? E pior que ela é correta, você ia perder alguns pontos. Não toda a questão ia perder alguns pontos se marcasse incorreta. Vou te provar que ela é correta sem ter que fazer a conta. Eu vou fazer a conta dessa parte aqui, que essa é mais fácil, 12 mais 14 mais 16 mais 20. Então, vamos lá. 12 mais 14 mais 16 mais 18 mais 20. 2 com 4, 6, com 6, 12, com 8, 20. Com 0, 20. Vão 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 80. Então, o algarismo das unidades daquela soma que dá para fazer é 0. Isso é que salva a questão. Agora, lembra que eu falei para você prestar atenção que o 5 fatorial é 120? Eu quero que vocês pensem numa coisa aqui, ó. Sempre que você multiplica, vamos fazer uma multiplicação normal aqui, ó, 12 vezes, vamos colocar 123 vezes 5. Só de exemplo. O que você faz? 5 vezes 3, 15. Aí vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. 5 vezes 1, 5. Vai 1, né? Aqui vai 1. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 11. 5 vezes 1, 5. Vai 1, 6. Mesmo? 5 vezes 3, 15. Isso mesmo. O que eu quero que você preste atenção? Que o algarismo das unidades, ele é fácil de determinar. Ele é sempre o valor dessa múltipla. O último algarismo vai ser sempre o algarismo das unidades dessa conta. A primeira que você faz, 5 vezes 3, 15. Então termina com 5. Se fosse 5 vezes 4, seria 20, terminava com 0. Mas eu quero que você repare outra coisa. Sempre que eu multiplico 1521 multiplicado por 110. O importante é se terminar com 0,
sempre o resultado vai terminar com zero. Se um dos fatores multiplicativos terminar em zero, com certeza o resultado termina em zero, ó, porque faz 0 vezes 1, 0. Aí 0, 0. Aí esse aqui, ó, 1 vezes 1 já começa aqui. Ou se você fizer todos os zeros, não sei como estão aprendendo hoje em dia. E aí vem aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 5. Na hora que vai somar, essa parte aqui, ó, o último algarismo fica igualzinho, porque não tem ninguém para somar com ele aqui. Então, o que eu quero dizer é, se um dos dois fatores, vamos anotar isso aqui, observe que se um dos dois, se pelo menos um, porque pode ser os dois também, se pelo menos um dos dois fatores multiplicativos, não é multiplicação, não sei se existe termo, acho que existe. Terminar em zero, você vem ter o algarismo das unidades igual a zero, terminar em zero, o resultado da multiplicação obrigatoriamente terminará também em zero. Agora vem comigo. É 12 fatorial mais 14 fatorial. Então, vamos lá. 12 fatorial mais 14 fatorial mais 16 fatorial mais 18 fatorial mais 20 fatorial. Não é isso? É de 2 em 2. Isso. Eu não quero o resultado dessa conta, eu quero o último algarismo. Mas basta que tenha, ó. Outra coisa importante. Se eu estou somando números, 1.230, 750, 420, e todos terminam em zero, esse último algarismo também vai dar zero. Outra coisa importante. Então, vamos olhar aqui para o 12 fatorial. O 12 fatorial é o quê? É o 12 vezes 11 vezes 10, tarará, tarará. E posso parar aqui no 5 fatorial. Seria o 5 vezes 4, 3, 2, 1. O 5 fatorial a gente já viu que é 120. Ele é o primeiro fatorial, é o menor fatorial que termina em zero. Mas a partir daí, todos os outros acima dele terminam em zero. Por quê? O 6 fatorial nada mais é que o 6 vezes o 5 fatorial. É 6 vezes 120. É um número que termina em zero multiplicado por 6. Vai terminar em zero, que vai dar 720. Que quando eu multiplicar pelo 7, que é o 7 fatorial, vai dar um número terminado em zero. Então, sempre que eu multiplico pelo próximo aqui, não importa que número seja, como o 5 fatorial terminava em zero, vai dar um número, não sei qual, mas que termina em zero. Então, o 12 fatorial eu posso garantir que termina em zero. Vou colocar assim já, ó. Então, eu posso garantir que todos esses terminem em zero. Por quê? Até o 20 fatorial, ele é 20 vezes 19 vezes 18, até uma hora que vai chegar no 5 fatorial. Então, ele é um monte de número, é um número gigantesco, multiplicado em algum momento por 120. Então, vai terminar em zero. Não sei quantos zeros, mas o último algarismo é zero, porque sempre que eu multiplico um número qualquer que seja por outro terminado em zero, o resultado termina em zero. Como todos esses fatoriais têm dentro deles o 5 fatorial, porque ele é 120, 19, voltando até chegar no 1, todos eles contêm o 5 fatorial, eu garanto que todos eles terminam em zero. Então, eu estou somando 5 valores que terminam em zero. Se eu somo vários valores que terminam em zero, vou colocar aqui, o resultado termina em zero. A soma de valores que terminam, né, tem o algoritmo das unidades, em zero, sempre resulta em um número, um valor, que também termina em zero. Então, toda essa questão pode ser resolvida por causa de ser zero. Porque ele pegou de propósito aqui e fez um que a soma dava 80. Porque fatorial acima de 5 fatorial, qualquer fatorial de 5 para cima, termina em zero. Então, todos eles aqui terminam em zero. Porque o 5 fatorial termina em zero, e o 6 fatorial é o 5 fatorial vezes 6, e o 7 fatorial é o 6 fatorial vezes 7, então sempre vai terminando em zero, em zero, em zero, talvez vários zeros, não sei, mas termina, o último é zero. E como todos esses aqui terminam em zero, se aqui tivesse um mais 4 fatorial, e quebrava tudo. Aí zoava, não dava para responder. Aí se tivesse o 4 fatorial, é que você não terminaria, porque era tudo zero e tem um que termina em diferente, né? Mas como todos esses eu garanto termina em zero, porque todos eles contêm ali dentro da conta dele o 5 fatorial, e aí eu estou somando vários valores que terminam em zero, eu sei que o resultado disso aqui
termina também em 0. Então, 12 fatorial... Paguei o negócio para não colocar. Então, 12 fatorial mais 14 fatorial mais 16 fatorial mais 8 é um número imenso, mas eu sei que termina em 0. Percebeu como você analisa? Então, vamos ver a afirmação de novo. O algarismo de unidade da soma 12 fatorial, 14 fatorial, 16 fatorial, 18 fatorial, que eu já vi que é o 0, é igual ao algarismo de unidade da soma tal, que a gente já viu que é 80, ou seja, termina em 0. Então, é igual mesmo. A 16, por incrível que pareça, é correta. E a resposta é 16 mais 4, 20.